Por que Moisés não entrou em Canaã? Moisés é chamado pela Bíblia como o homem mais paciente da terra. Com a difícil tarefa de conduzir os hebreus que tinham sido libertados do Egito, através do deserto até a terra prometida, esse homem de Deus teve que demonstrar discernimento e mansidão perante aquela imensa multidão, que estava constantemente reclamando e se rebelando. Em um momento de fraqueza, após o povo ter reclamado incessantemente por água, ao contrário da ordem que Deus deu a Moisés para o mesmo falar à rocha, Moisés a golpeou com o cajado esperando assim tirar água da rocha, e tomando a glória para si. Em Números capítulo 20 versículo 10 diz o seguinte: Moisés e Arão reuniram o povo em frente da rocha, e Moisés disse: Agora escute, gente rebelde. Será que vamos ter de fazer sair água desta rocha para vocês? Moisés levantou a mão, bateu na rocha 2 vezes com o bastão, e saiu muita água. E o povo e os animais beberam. A água saiu, porém esse ato fez com que Deus deixasse Moisés fora da terra prometida. Moisés era um grande líder, e grandes poderes carregam grandes responsabilidades. Moisés deveria ser um exemplo para aquela turba rebelde, mas a atitude dele fez com que muitos alimentassem um espírito de rebeldia e impaciência. Apesar disso, Deus em sua bondade tinha algo melhor preparado para Moisés, e ressuscitou seu corpo e o levou para o céu. Sabemos disso pois no Novo Testamento, no episódio do Monte da Transfiguração Moisés aparece para conversar com Jesus. Se os filhos de Deus, especialmente os que ocupam posições de responsabilidade, puderem ser levados a tomar para si a glória que é devida a Deus, Satanás exultará, terá alcançado uma vitória. Foi assim que ele caiu. Nesse ponto, alcança ele mais êxito do que em outro qualquer, ao tentar outros a ruína. É para pôr-nos de sobreaviso contra seus ardis que Deus deu em sua palavra tantas lições que ensinam o perigo da exaltação própria. Não há um impulso de nossa natureza, nem uma faculdade do espírito ou inclinação do coração, que não necessite achar-se a todo instante sob a direção do Espírito de Deus. Portanto, por maior que seja a luz espiritual de alguém, por mais que obtenha do favor e bênção de Deus, deve andar sempre humildemente perante o Senhor, rogando pela fé que Deus lhe dirija todo o pensamento e domine todo o impulso. Todos os que professam piedade estão sob a mais sagrada obrigação de guardar o espírito, e exercitar o domínio próprio sob a maior provocação. Os encargos colocados sobre Moisés eram muito grandes, poucos homens serão tão severamente provados como ele foi, contudo, isto não lhe permitiria desculpar o pecado. Deus fez amplas provisões para seu povo, e, se depositarem confiança em sua força, jamais se tornarão o joguete das circunstâncias. A tentação mais forte não pode desculpar o pecado. Por maior que seja a pressão exercida sobre a alma, a transgressão é o nosso próprio ato. Não está no poder da terra nem do inferno compelir alguém a fazer o mal. Satanás ataca-nos em nossos pontos fracos, mas não é o caso de sermos vencidos. Por mais severo ou inesperado que seja o ataque, Deus nos proveu auxílio, e em sua força podemos vencer.